Vamos à questão 3, então. O diâmetro do Sol é de aproximadamente 1.392.000 quilômetros. Calcule em metros a medida de seu raio utilizando potência de 10. Primeiro, meus amores, 1 quilômetro é a mesma coisa que 1.000 metros. Então, para passar de quilômetro para metro, a gente multiplica por 1.000. Então, se eu pegar esse número, vou multiplicar por 1.000 para passar para metros, tá bom? Então, vamos lá. Eu terei... Então, como eu vou multiplicar por 1.000, então eu só vou acrescentar mais 3 zeros. E aí, eu passei para metros, ok? Só que isso daqui está falando no texto que é o diâmetro, certo? Como é diâmetro, o exercício está perguntando qual é a medida do raio. O raio é a metade do diâmetro, então nós vamos pegar esse número e dividir por 2, ok? Então, ao fazermos essa divisão, vamos obter 696 milhões de metros, tá? Então, 1.392 milhões de metros dividido por 2 vai dar 696 milhões de metros. Como no exercício ele pede para passar para a potência de 10, o que isso significa? Quantos zeros tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como tem 6 zeros, isso daqui é a mesma coisa que 10 elevado à sexta potência. Então, aqui eu tenho 696 vezes 10 elevado à sexta potência. Então, aqui eu passei para a base... Potência de base, 10. Essa é a resposta da questão 3. Questão 4. O maior planeta do Sistema Solar é Júpiter, com diâmetro de aproximadamente 142.200 quilômetros. Letrinha A. Quantas vezes o diâmetro do Sol é maior do que o diâmetro de Júpiter? Então, o diâmetro do Sol estava lá na questão 3, que falava o seguinte... É de aproximadamente 1.392.000 quilômetros. Esse é o do Sol, certo? Para saber quantas vezes o diâmetro do Sol é maior do que o de Júpiter, então nós vamos ter que dividir. Então, vamos pegar o diâmetro do Sol e dividir pelo diâmetro de Júpiter. Nesse caso, eu só vou conseguir cortar 2 zerinhos de cada lado, ok? Então, eu vou ter aqui 13.920 dividido por 1.422. Então, eu vou pegar aqui o 13.920. Aqui eu vou vai dar, então, 9. Então, ó, 1.422 vezes 9 vai dar 12.798. Então, vai ficar 1.122. Como eu não tenho mais nenhum zerinho para baixar, então, eu acrescento um zero e uma vírgula. Ficou 11.220 dividido por 1.422. Então, aqui... vai dar vezes 7, 9.954, sobrou 1.266. E aí, eu acrescento um zero. Então, 12.660 dividido por 1.422, que vai dar aproximadamente 8. E essa conta, ela é infinita, ok? Então, não precisa que a gente continue ela. A resposta deu aproximadamente 9,78 ou aproximadamente 9,8 vezes.
Ou seja, o diâmetro do Sol é aproximadamente 9,8 vezes maior do que o diâmetro de Júpiter. E lá na letrinha B, ele pergunta o seguinte: o diâmetro de Júpiter representa quantos por cento do diâmetro do Sol? Como aqui está aproximadamente 9,8 vezes, então isso daqui, vocês concordam comigo que é quase 10? Então, é aproximadamente 10%. Na questão 5, não vamos fazer nada de papel quadriculado, desenhos, nada. Vamos resolver do método prático e direto, ok? Então, vamos lá. Maneira mais simples de resolvermos uma divisão de frações, a maneira mais simples, gente, é fazer a multiplicação cruzada. Ó, 3 vezes 2, 6 e 8 vezes 1, 8, 6 oitavos. Ele quer que a gente torne irredutível. Vou dividir os dois números por 2. Então, eu vou ter 3 quartos. Letrinha B. 2 vezes 4, 8 e 1 vezes 1 dá 1. 8 dividido por 1 dá 8. Letrinha C, 5 vezes 1, 5, 8 vezes 2, 16. 5 16avos. 9 vezes 5, 45 e 10 vezes 3, 30. Aqui dá para dividir os dois números por 15. Ou dividir por 5 e depois por 3, tá bom? 45 dividido por 15 vai dar 3. E 30 dividido por 15 vai dar 2. 3 meios. Letrinha E. 6 vezes 2, 12. 8 vezes 3, 24. Posso dividir os dois números por 12. Ou dividir por 3 e depois por 4, ou por 4 e depois por 3, enfim. Resposta, 1 meio. E a letrinha F, tá vendo esse 0,2? Isso daqui, meus amores, é a mesma coisa que 2 décimos divididos por 1 meio. Então, eu tenho 2 vezes 2, que dá 4, e 10 vezes 1, que dá 10, 4 décimos. Vou dividir os dois números por 2, então, eu vou ter 2 quintos. Questão 6, calcule os quocientes. Gente, a questão 6 é a mesma coisa da 7, ok? Partiu para 6, então, vamos lá. 3 vezes 2, 6, 7 vezes 1, 7, 6 sétimos. Letrinha B, 2 vezes 8, 16, e 7 vezes 3, 21. 16 21avos. C, 5 vezes 3, 15, e 13 vezes 1, 13. 15 13avos. Letrinha D, 10 vezes 2, 20, e 1 vezes 1, 1. 20 sobre 1 dá 20. Letrinha E, 1 vezes 1 dá 1, e 2 vezes 10 dá 20. 1 20avos. E a última, 7 vezes 1, 7, 5 vezes 3, 15. 7 15avos. Questão 7, letra A. Resolve primeiro os parênteses, ok? Então, eu vou resolver aqui, ó. O MMC entre 5 e 2 é 10. Então, eu vou colocar o 10 aqui. Divide pelos números de baixo, multiplica pelos de cima. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 2, 4. Mais 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 1, 5. E copia o dividido por 6 quintos. 4 mais 9 vai dar 5. Desculpa, gente, 4 mais 5 vai dar 9. Então, aqui eu tenho 9 décimos divididos por 6 quintos. Agora, ó, 9 vezes 5, 45. 6 vezes 10, 60. 45 60avos. O ideal é tornar irredutível, tá? Eu posso dividir os dois números por 15, ou eu divido por 5 e por 3, ou por 3 e por 5, enfim. Então, aqui vai dar 3
quartos. Letrinha B. Primeiro resolve o parênteses. O MMC entre 4 e 2 é 4. Se alguém tiver colocado 8, 12, 16, não faz mal. Depois, no final, é só tornar a resposta irredutível. Então, divide pelos de baixo, multiplica pelos de cima. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 3, 3. Copia o sinal de menos. 4 dividido por 2 dá 2, vezes 1, 2. E aí, aqui eu copio vezes 2/7. Continuando aqui do lado, ó. 3 menos 2 dá 1. Então, eu vou ter 1/4 vezes 2/7. Como é multiplicação, é só multiplicar direto. 1 vezes 2 e 4 vezes 7. 2/28. Posso dividir os dois números por 2, do qual eu terei 1/14. Mas se vocês pararam no 2/28, está ótimo. Só complementar, então, a resposta final. Letrinha C. Eu prefiro, quando for resolver no parênteses, eu gosto mais de fazer a regra da setinha, né? A regrinha do número misto. Mas, se vocês quiserem colocar o número 1 embaixo, fazer o MMC, fiquem à vontade, tá bom? Então, aqui eu vou ter o quê, ó? Eu vou copiar o 3 vezes e vou resolver o parênteses, tá bom? Mas aqui eu nem vou colocar o parênteses, porque eu já vou ter uma resposta direta, ó. 5 vezes 1 dá 5. Menos 1 dá 4. Então, eu vou ter vezes 4/5. Então, agora, é só resolver. 3 vezes 4, 12. E o 5 copia. Essa já é a resposta, 12/5. Letrinha D. Eu vou copiar o 2/9 e vou resolver dentro do parênteses, tá? Então, aqui eu vou fazer pelo número misto, que particularmente eu acho mais fácil. Só que o resultado está ao quadrado, não podemos esquecer disso, tá? Então, vamos lá, ó. 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3. Então, aqui eu vou ter 3/2. Sempre resolve a potência primeiro. Então, aqui eu tenho 2/9 divididos, 3 ao quadrado dá 9, 2 ao quadrado dá 4. Agora, ó, 2 vezes 4, 8. 9 vezes 9, 81. 8/81. Letrinha E. Vamos resolver primeiro dentro do parênteses. Não podemos esquecer que ele está ao quadrado, tá bom? O MMC entre 8 e 4 é o próprio 8. Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Ah, professora, eu coloquei 16. Ah, eu coloquei 24, eu pus 40. Não faz mal. No final, é só tornar a resposta irredutível. 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 7, 7. 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 3, 6. Então, agora eu tenho aqui, ó, 7 menos 6, 1. Então, eu tenho 1/8 ao quadrado. Vezes 1/2. Resolve o parênteses primeiro. 1 ao quadrado é 1. 8 ao quadrado é 64. Vezes 1/2. Então, 1 vezes 2... Oh, desculpa, isso daqui é uma multiplicação, foi mal, foi mal. Como é uma multiplicação, então resolve direto. 1 vezes 1 dá 1, e 64 vezes 2 dá 128. Essa é a resposta.